Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. E o tema de hoje é eritrodermia. E aqui sou Cláudia Ferraz. Eu sou Luiz Lessa. E hoje vamos falar sobre esse assunto que é um desafio para todos nós, especialistas e não especialistas, né, Luiz? Isso. Então, para falar em eritrodermia, a gente tem que primeiro definir o que seria a eritrodermia. O que é que seria eritrodermia, Luiz? Eritrodermia é basicamente o nosso paciente está com 90% do corpo com eritema e esfoliação, ou seja, descamação. Isso. Então, é até um padrão das doenças eritema-descamativas, quando a gente pensa mais ou menos, que seria aquela 90% com eritema e descamação. Seria basicamente isso. Isso. Essa é a definição que a gente vê em literatura, mas nos quadros em que a gente sabe que a etiologia é o linfoma, a gente considera critério de eritrodermia quando ocorre acometimento a partir de 80%. Então, na média, na prática, entre 80% e 90%, a gente pode ampliar isso daí. Considerando que o paciente está completamente vermelho, eritematoso, com um potencial esfoliativo muito grande, com descamação, a gente tem que lembrar que é um paciente que se encontra em estado catabólico intenso. Dependendo da etiologia, essa perda proteica pode variar de 15% a 25%, além da perda de água livre. Então, esse paciente é um paciente considerado grave, que requer uma atenção bem importante no contexto da condução. Não é isso, Luiz? Isso. E aí vamos pensar, ok, chegou um paciente eritrodérmico, a gente tem que pensar na etiologia, nas possíveis causas da eritrodermia. Como é que a gente pensaria nos quadros gerais, né? A gente tem muitas causas raras, mas os principais que a gente tem que pensar logo de cara. A primeira coisa que tem que vir na cabeça da gente é que a eritrodermia ela pode ser até pensada na dermato como sendo a nossa exacerbação. Né? A DPOC tem o DPOC exacerbado, a IC descompensada. Na dermato a gente tem a eritrodermia. A principal causa é o paciente já ter uma dermatose de base. O paciente tem uma psoríase, tem uma dermatite atópica, e aí, por alguma razão, ele descompensa. Ele usa um irritante, ele usa alguma medicação que piora mais, e aí aquele quadro se estende para 90% do corpo. Isso. Então, a principal causa que a gente tem que pensar é isso. Fora uma dermatose prévia que piorou muito, a gente pode ter principalmente fármaco e principalmente os linfomas cutâneos. Isso. Então, para pensar no raciocínio, pensar sempre dermatoses preexistentes, que isso a gente tem que corroborar na anamnese, na história, perguntar se o paciente tinha psoríase, descamação em alguma área do corpo, couro cabeludo, ou já era um paciente com eczema, enfim, procurar na anamnese. A exacerbação de doença prévia, farmacodermia, então isso vai fazer parte, sem dúvida nenhuma, da anamnese, né, Luiz? Isso. O que é que introduziu, aumentou dose, o que é que variou aí nessa prescrição medicamentosa e considerar que é muito importante também os linfomas cutâneos. Então, existem linfomas que incluem a micose fungoide eritrodérmica, a síndrome de Sézary e o linfoma leucemia de célula T do adulto. Então, são essas três condições, né, de linfoma e infiltração de célula T cutâneo que podem evoluir com a eritrodermia. Então, pensando nesses três, a gente já tem que raciocinar. E por que esses três, Luiz, poderiam se manifestar, né, com tanta esfoliação? Como é que se dá a patogênese, mesmo pensando que são condições diferentes, né? Provavelmente é um desequilíbrio aí de metabólito com citocina que vai resultar num maior trânsito, uma maior taxa mitótica e que resulta, na realidade, numa grande esfoliação e eritema. Então, o que é que você acha aí que acontece? O que é que vem descrito de forma geral? O que a gente tem muito seria um desequilíbrio, principalmente citocina 1, de interleucina 1, 2, TNF-alfa, por conta desse fator externo que ocasionou essa piora importante. Isso. Então, a gente tem essa reação inflamatória aí descontrolada, exacerbada, que vai fazer com que a gente tenha uma inflamação cutânea disseminada, um aumento do turnover das células, um aumento do metabolismo, da proliferação, que levam a esse eritema importante e essa descamação, essa esfoliação. Isso. E aí, às vezes, é muito difícil, porque assim, o quadro de eritrodermia é muito semelhante um do outro, né, Luiz? Então, você vê o paciente todo vermelho, todo eritrodérmico, descamando, e aí, como é que a gente vai definir diagnóstico, né? Quais seriam os sinais? Existem sinais clínicos que podem ou não apontar com segurança a etiologia daquela condição? Né? O que é que a gente pode procurar e se isso realmente é um fator importante para a gente direcionar o diagnóstico? A gente pode ter dicas que direcionam na nossa investigação, que direcionam eventualmente num tratamento em que a gente não conseguiu fechar com certeza,
mas a gente não tem um fator que diga, eu vi isso aqui num paciente eritrodérmico, com certeza é psoríase. Isso. Eu vi isso aqui, com certeza é pitiríase rubra pilar. Isso. A gente não tem. A gente tem algumas dicas. Por exemplo, uma eritrodermia por psoríase. Geralmente, o rosto é polpado. Numa eritrodermia por pitiríase rubra pilar, a gente pode ter aquelas áreas clássicas de pele sã, mas que nem sempre vão estar presentes. Isso. Né? A gente pode ter no linfoma as áreas infiltradas, as áreas tumorais, Isso. que também podem dar dicas para a gente. Então, são dicas que a gente pode ir pesquisando. O meu paciente está todo vermelho, mas nas áreas fotoexpostas é um pouco pior. Então, eu posso pensar no fotoeczema, né? Tem alguma outra que você lembra, assim, que você pesquisa muito quando vê um paciente eritrodérmico? Tem muita coisa que a gente checa, né? A gente sempre pergunta com relação, pensando nos linfomas, a presença ou não de linfonodomegalia e perda de peso. Mas o que a gente chama a atenção é, pensando no paciente eritrodérmico, essas condições não estão necessariamente associadas a linfoma. Então, imagine que é um paciente que tem uma quebra de barreira difusa, né, exposto a uma série de antígenos e necessariamente, quase sempre, né, a gente vai ver algum grau de linfonodomegalia reacional. Então, muitas vezes a gente visualiza a linfonodomegalia e já pensa, isso deve ser uma síndrome de Sézary ou linfoma. Não é obrigatório. A presença no exame clínico de linfonodomegalia não necessariamente traduz a presença do linfoma cutâneo. Mas a gente vai ter que examinar e lógico, traduzir aquilo ali. Como perda de peso também, independente da etiologia, é um estado extremamente catabólico, é natural que o paciente perca peso, isso é um sintoma extremamente presente. Além disso, existem outros sintomas, outros sinais associados. Muito comumente os pacientes têm alopecia difusa, têm algum grau de onicodistrofia, pode ter até equitrópio. E isso não está direcionado a nenhuma etiologia, mas são achados que a gente pode visualizar no exame físico, tá? Além de todos esses achados, alguns pacientes, alguns médicos também ficam com receio, além da perda de peso, linfonodomegalia, quando vem com febre, né? Uhum. Febre, acha logo que está infectado. Isso é real, Luiz? Não. Principalmente porque a gente pode ter que o paciente, na verdade, não está com febre. Ele pode estar hipertérmico. Isso. Se a gente lembrar, a febre, ela é uma síndrome. Então, o paciente tem um aumento da temperatura, mas tem queda do estado geral, tudo. No paciente hipertérmico, ele pode estar ali somente mostrando uma temperatura aumentada no termômetro, porque a pele dele está sendo extremamente irrigada e está muito mais quente do que o normal. Isso. Então, seria só um estado de hipertermia, na verdade. Eu diria até uma distermia. Tem paciente que chega a fazer hipotermia e hipertermia oscilando, né? Você não tem mais essa homeostase com relação à temperatura. Isso a gente visualiza. Mas, naturalmente, é um paciente que tem uma perda de barreira. A gente vai ter que vigiar a infecção, muitas vezes coletar hemocultura, vigiar a presença de calafrio, né, taquicardia, uma série de outros sinais que a gente pode indicar. Não é só febre, perda de peso que significa linfoma ou infecção. A gente tem que juntar todos os elementos, né? Concordar com os exames, hemocultura, ver se tem desvio à esquerda, porque até leucocitose a gente encontra em pacientes eritrodérmicos sem causa aparente, né, Luiz? E também, você falou da distrofia ungueal, também da mesma forma, se a gente tiver uma hiperceratose palmo-plantar, também não vai significar psoríase com certeza, porque vários quadros também vão poder ter isso. Então, como a gente disse, são coisas que às vezes ajudam, que mas vão direcionar, mas não confirmam. Isso. E aí, pensando no quadro de eritrodermia, você pensou em possíveis causas, o que é que a gente vai ter que trabalhar? Eu acho que é na nossa velha e boa anamnese, né? Então, é hora de sentar e conversar com o paciente, especialmente para você direcionar o raciocínio clínico e detectar ou não se houve um diagnóstico já de dermatose pré-existente, se houve ou não introdução de medicação. E aí, como é que a gente caminha nessa investigação, Luiz? Principalmente, como a gente comentou, a causa mais comum é a dermatose prévia. Então, aí, sem dúvida, é perguntar se o paciente realmente já tinha um diagnóstico. Se ele disser que não, aí você vai atrás de dicas. Mas você tinha história de ter muito prurido, pensando na dermatite atópica. Você tinha história de ter uma dermatite seborreica mais intensa, que pudesse direcionar para uma psoríase que não tenha sido diagnosticada. Uhum. Então, a gente vai perguntar diretamente o diagnóstico, se já tinha ou não, e a gente direcionar para essas causas mais comuns que o paciente podia ter, mas que ainda não tinha sido diagnosticado. Isso. Fora isso, a gente tem uso de medicação, sempre lembrar, a Cláudia falou aqui pra gente, se o paciente começou a tomar ou se ele aumentou dose. Essa questão do aumento de dose é importante a gente lembrar, porque a farmacodermia ela pode surgir na alteração da dose. Isso. E o linfoma, aí geralmente vai ser o paciente que
tinham MF, então ele já vai ter uma história ali que tinha placas mais discretas e que deu uma piorada. Isso. Então, realmente, a gente vai pesquisar esses dados aí na anamnese, direcionando por essas causas mais comuns. E pensando que farmacodermia é uma das causas mais comuns, só para recordar aqui para o pessoal que está nos escutando, que drogas costumam estar envolvidas? A gente sabe que tecnicamente qualquer droga pode estar envolvida, mas a gente tem aquelas clássicas, né, Luiz? Que a gente já acende a luz, opa, essa aqui já é de risco, já tem uma associação maior com farmacodermias de forma geral. O que é que entraria nessa nossa lista? Aí os campeões de sempre, né? As sulfas, os anticonvulsivantes e o alopurinol. Esses daí são campeões. Carbamazepina, vixe Maria. Fenitoína, fenobarbital, tudo isso entra. Mas outras drogas comuns também podem estar associadas. Antibióticos beta-lactâmicos, até inibidores de bomba de prótons, sulfasalazina, enfim, tem vários, sulfonamidas, até contrastes hoje em dia com iodo já têm sido relacionados. Então, esse histórico do paciente é muito importante. Então, eu digo, chegou o paciente eritrodérmico, senta e vamos conversar, porque aí o papo vai longe para a gente tentar cascavilhar, porque o diagnóstico clínico da etiologia não é óbvio, né? Uhum. E aí, ok, então já conversamos, tivemos algumas suspeitas, mas a ideia é a gente tentar confirmar a etiologia, né, Luiz? Como é que a gente pode investigar esse paciente com eritrodermia? A gente aí vai ter que ir por várias frentes, né? Basicamente, a gente vai ter exames complementares sorológicos, que vão ser importantes, né? Então, a hemograma, função renal, função hepática, são coisas que vão ajudar, inclusive, para o tratamento. Mas para diagnóstico, coisas que vão ajudar bastante. Relação CD4 e CD8, quando a gente pensar numa síndrome de César-Rie. Sorologia para HTLV, para a gente pensar no HIV também. E a nossa boa e velha biópsia cutânea, que é um detalhezinho que a gente geralmente aprende muito cedo nisso, né? Quando a gente tá lá no bloco aprendendo a biopsiar, eita, suspeita de MF, o que é diferente? É que vão ser 3 amostras. Isso. Então a gente vai 3 amostras de locais distintos, não muito próximos, para que a gente tenha uma chance maior de flagrar alterações que vão ajudar a gente no diagnóstico, epidermotropismo, uma presença de linfócitos atípicos, presença de linfócitos atípicos. Então, vai ajudar a gente a procurar esses achados com uma amostra um pouco maior. E isso não é só na MF, né? A gente faz isso na prática, na investigação de micose fungoide, mas nos quadros gerais de eritrodermia, mesmo também. Que a gente ache que fármaco é a primeira hipótese, ou psoríase, vamos lá pegar vários sítios de biópsia. Geralmente não precisa ser biópsia infuso, pessoal. Uhum. Um punch de 4 milímetros já é suficiente, mas focos distintos, se possível algum aspecto distinto, uma área mais descamativa, outra área mais infiltrada, para a gente ver se flagra algum dado histopatológico que direcione essa nossa investigação, né? E aí também, às vezes, a gente se frustra, né? A verdade é essa, às vezes a biópsia não vem com tantos elementos específicos e aí no pânico, né, da nossa investigação tem médico que diz, e essa linfonodomegalia? A gente vai atrás, já que a biópsia não definiu, vamos tirar logo esse linfonodo. Como é que está a orientação atual, Luiz, com relação à linfonodomegalia? Geralmente a gente tende a postergar um pouquinho. A gente trata e vai ver se aquela linfonodomegalia ela vai regredir ou não. Porque como a gente falou, a chance dela ser reacional é grande. E uma biópsia de linfonodo ela não é completamente inócua. Principalmente num paciente que está hipercatabólico, que está com problemas de barreira cutânea, que ele pode não ter uma cicatrização tão boa numa área de dobra. Então, vou tirar um linfonodo da axila, uma área de dobra que pode infectar, o paciente já tem alteração de barreira, já pode estar imunodeprimido. Então, aquilo ali às vezes degringola, altera a drenagem linfática. Então, de uma maneira geral, a gente tende a postergar um pouquinho. Isso. Se a gente tratou, fez as medidas gerais, a eritrodermia melhorou e o linfonodo continua lá, aí a gente tenderia a pensar na biópsia no momento posterior. Isso, lembrar que assim, os patologistas sempre preferem avaliar a arquitetura do linfonodo inteiro, né? Então não é simplesmente uma punção. Você tem que remover o linfonodo e isso, sem dúvida, é uma intervenção que traz morbidade, então tem que se julgar o custo-benefício disso. Alguns autores hoje em dia já têm considerado a possibilidade de core biopsy, né? Para tirar uma amostra, um fragmento de tecido do linfonodo, mas ainda isso não é considerado o ideal para diagnóstico, né? Então, inicialmente teve linfonodomegalia, ainda não fechou o diagnóstico, né, da base a partir da pele, trata
e vamos ver a evolução do linfonodo. Lógico, isso é diferente de a gente fez as biópsias de pele, já confirmou linfoma e tem um linfonodomegalia grande, aí não, aí vamos logo tirar, porque vai precisar para o estadiamento do linfoma ou da leucemia de forma geral. Então, isso a gente reserva a retirada imediata se for confirmado alguma doença, for confirmada alguma doença linfoproliferativa. Mas, além da biópsia, para confirmar a etiologia, da biópsia linfonodo com indicações pontuais, outros exames são necessários, né, para uma condução desse paciente, Luiz. O que é que a gente inclui de forma geral? Que você já falou aí algumas coisas. A gente pode, aí vai entrar o gerar, né? Porque suporte. Até para o tratamento de suporte, bioquímica geral, tudo. A gente vai pesquisar também IgE, uma IgE muito aumentada, pode falar a favor de uma dermatite atópica que está muito importante ali, descontrolada. VSH também, o VSH alterado, também vai ser bastante inespecífico, mas que pode até guiar se o paciente está mais infectado, se não está. Isso. E também a gente pode precisar os exames de imagem para estadiar, né? Eventualmente, confirmei que era linfoma, aí vou fazer tomografia, vou fazer PET, mas num primeiro momento a tomografia pode até ajudar pra gente ver essa linfonodomegalia, porque a gente pode estar pensando, eita, tem um linfonodozinho aqui que eu palpei, achando que é só periférico. Quando a gente faz a tomo, aí linfonodomegalia extensa, então também vai ser uma coisa que vai ajudar na investigação. Isso. E só para caracterizar, para quem acompanha e conduz paciente com eritrodermia, existem alterações laboratoriais que são justificadas pela própria presença da eritrodermia. Então, não achem que qualquer leucocitose significa infecção. Você vai valorizar se tiver desvio, né? Se for uma leucocitose muito aberrante, algo assim. Lembrar que o VHS vai estar aumentado. Pode ter algum grau de anemia pelo próprio consumo, né? Pelo hipermetabolismo da doença. Então, isso aí pode fazer parte da doença em si, independente de qualquer etiologia, né? E aí, ok, vamos internar o paciente eritrodérmico, por onde a gente começa na condução desse paciente com eritrodermia? Quais esses princípios gerais de tratamento, Luiz? Aí a gente tem que dar suporte, é a primeira coisa. Não vai adiantar nada a gente chegar num diagnóstico e o paciente ter tido uma arritmia por conta do distúrbio hidroeletrolítico e faleceu, né? Então a gente tem que lembrar, esse paciente ele está hipercatabólico, então ele está perdendo calor para o ambiente. Então ele vai precisar de um quarto mais aquecido, de cobertas adequadas, até aqueles cobertorzinhos que são refletivos, né? Às vezes podem ser necessários. A gente tem que avaliar distúrbio hidroeletrolítico, hidratação do paciente. A gente tem que avaliar barreira cutânea para que ele não infecte ali com Staphylococcus resistente, já que vai estar no hospital. Então essas são medidas que a gente vai ter que tomar. Um quarto aquecido, hidratação, dieta hipercalórica, hiperproteica, porque ele está perdendo muita proteína. Então essas medidas gerais vão ser super importantes. Outro problema importante que a gente pode ter, insuficiência cardíaca por alto débito. Então a gente tem que prestar atenção se o paciente, como é que está, o perfil hemodinâmico, porque todos esses achados clínicos que são inespecíficos, eles podem ali levar à morte antes de você conseguir investigar. Isso. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Dieta adequada, hidratação, ver perfil hemodinâmico como é que tá, ver controle de temperatura e cuidar dessa barreira cutânea com higiene adequada e com restaurantes da barreira. Emolientes de forma geral. Então, além disso, a gente tenta dar conforto também para o paciente. Eventualmente, se tiver prurido, a gente vai usar sintomáticos, anti-histamínicos, geralmente sedantes. E, óbvio, se houver uma suspeita de farmacodermia, lembrar sempre de suspender uma droga suspeita. Não aguardem necessariamente ver uma biópsia sugerindo farmacodermia. Você pode estar perdendo tempo. Então, ele introduziu ela purinol, mas será que é? Tira esse danado. Tira. Depois, se confirmar, a gente reintroduz. Ou se realmente for um linfoma, a gente retorna a droga, se for fundamental para aquela prescrição do paciente, né? Então, a ideia é cuidados gerais sempre. É o que pode levar o paciente à complicação. Insuficiência renal por desidratação, insuficiência cardíaca, né? Enfim, sepse de forma geral. Então, a gente tem que vigiar isso enquanto a investigação ocorre em paralelo. Né? Mas vamos lá dizer agora, cogitar, Luiz, que a gente identificou, conseguiu pela biópsia e pela evolução, concluir que o paciente tem psoríase. Existe o que é que a gente faz, como devemos tratar, conduzir uma eritrodermia por psoríase? Qual é a melhor droga, se é que existe? A gente não tem uma que seja assim, essa aqui com certeza é a melhor. O que é que a gente vai ter? Se a gente lembrar dos nossos guidelines de psoríase, a gente teria o quê? Uma psoríase grave, mais de 10%, né? Então a gente teria principalmente MTX, fototerapia, citretina e ciclosporina.
Seriam E essas os imunobiológicos. E os imunobiológicos, né? Isso. Mas principalmente o que a gente vai pensar. O MTX é uma ação mais lenta. Então a gente vai tender a usar ele naquele paciente que não está tão ruim. Isso. Né? Aquele paciente que não está tão exudativo, aquele paciente que não está tão sintomático, um que possa eventualmente ainda esse paciente aguenta ficar em casa, não precisa necessariamente estar internado. Esse seria o que a gente faria o MTX. Isso. Agora, infliximab, ciclosporina vai ser para aquele que está muito ruim, né? Aquele que está muito exudativo, que está precisando ter uma melhora rápida. Então, o raciocínio que eu faço geralmente é esse. Não tem até hoje um guideline que diga que existe uma melhor intervenção, uma melhor droga. A gente vai pela necessidade de tempo de ação. Né? Descartou a infecção, controle, né, desse suporte que a gente faz, entrar com a droga que haja rápido para que a gente obtenha um resultado mais rápido possível para que esse paciente tenha um conforto e consiga até ir para casa. Então, a ideia precisa agir rápido, geralmente ciclosporina e infliximab, pelo menos é o que a literatura põe. Se não for tão grave, MTX e tratamento ambulatorial. Geralmente a gente raciocina dessa forma. Né? E além da psoríase, digamos que ele tem uma eritrodermia por outra dermatose preexistente, uma DA, dermatite atópica, um eczema grave. Como é que a gente trata, Luiz, essas condições, nesse contexto? Nesse contexto, aí a gente vai tender a ser um pouco mais agressivo, né? Por exemplo, geralmente a gente evita usar corticoide oral na DA. A gente tende a usar mais quando a gente vai fazer uma ponte. Porque vai começar um outro imunossupressor, porque vai trocar de imunossupressor. Mas nesse caso a gente vai fazer por quê? Os imunossupressores vão demorar a agir e o paciente está muito ruim. Está grave, então é indicação, né? Então é indicação. Então a gente vai fazer corticoide oral, corticoide tópico, orientar, não tirar os irritantes, ver se esse paciente não está usando. Cada região do Brasil, né, pelo que eu percebi, tem o seu sabão amarelo, que aqui no Nordeste é o sabão amarelo. Então, esses irritantes que os pacientes costumam usar, de ervas, de sabões inadequados, retirar tudo isso, tudo que for de irritante, cuidar da barreira do paciente e fazer principalmente o corticoide oral e já começar um poupador de corticoide, porque se ele está ruim assim, você vai fazer o corticoide, quando suspender vai tender a piorar de novo. Então, você já tem que fazer a ponte para o que você vai manter depois. Sim. A ideia do corticoide é obter uma melhora rápida. Isso. Mas a gente não vai continuar com ele, então sempre considerar outra droga. Então, no contexto também de necessidade de tratamento, ciclosporina acaba sendo uma opção. E metotrexato também. A gente entra aí com certa tranquilidade. E após algum grau de melhora, até fototerapia pode ser considerada numa manutenção para esse paciente de longo prazo. Mas lembrar que corticoide é para tirar da crise. É só medida salvadora, mas a gente não vai mantê-lo por tanto tempo. Mas a gente tem que aguardar o efeito do imunossupressor associado. E aí chegamos para outra causa importante, né? No caso da eritrodermia por linfomas. Como é que a gente pode tratar? Primeiro que existe mais de uma forma né, clínica de linfoma que evolui com a eritrodermia, né, Luiz? A gente tem a micose fungoide eritrodérmica, a gente tem a doença de Sézary e a gente tem linfoma leucemia de célula T do adulto que também pode se manifestar com a eritrodermia. E aí, aqui cabe uma investigação um pouquinho paralela, né? Se a gente, às vezes, na biópsia, identifica que tem realmente epidermotropismo, alguma presença de linfócitos atípicos, cerebriformes ou não, a gente vai ter que seguir um pouquinho essa investigação. Na micose fungoide eritrodérmica, quase sempre o paciente tem uma história de micose fungoide prévia, que evoluiu, foi, digamos, progredindo para o acometimento mais generalizado, envolvendo mais de 80% da pele, então, uma evolução para um estadio mais avançado do linfoma cutâneo primário de célula T. No quadro de síndrome de Sézary, esse acometimento não é só cutâneo. Síndrome de Sézary é considerada uma forma leucêmica da micose fungoide. Então, além do acometimento cutâneo, a gente tem o acometimento do sangue periférico e muitas vezes dos linfonodos. Então, o que a gente vai participar dessa investigação é pesquisa de células Sézary no sangue periférico, a gente pedir imunofenotipagem de linfócitos para ver realmente a relação CD4-CD8, né, por citometria de fluxo, e também a pesquisa de clonalidade de célula T. Então, isso tudo vai somar elementos para a gente dar diagnóstico de célula de Sézary, confirmando, claro, que a gente vai dividir a responsabilidade do estadiamento e do segmento e tratamento com os colegas hematologistas fundamentais, mas são quadros que merecem uma atenção importante, porque mesmo em quadros de linfomas avançados, que é o quadro de MF eritrodérmica ou Sézary, a gente, em geral, não trata direto com quimioterapia. São quadros que a gente arrasta. O que é que a gente costuma fazer, Luiz, nesses dois casos de tratamento? Geralmente a gente faz uma combinação, que vai ter ali um retinoide,
que a gente vai ter também fototerapia, interferon, MTX, e aí vão ter várias combinações de acordo com o estado do paciente e também de acordo com comorbidades e indicação. E de acordo com o que o serviço tem disponível, Também. né? De literatura, muitas vezes indicam a indicação, né, de fotoférese extracorpórea. Então, o paciente tira o sangue periférico, tira os linfócitos, irradia com pulva, né, e luz, e depois dessa irradiação devolve o sangue para o paciente. Isso nem sempre está disponível em vários centros do país, mas é uma indicação importante. Outra opção, como você já falou, é prednisona, metotrexate, clorambucil às vezes entra, né? E retinoides, e a gente vai trabalhando sempre na parceria com o hematologista, reservando a quimioterapia para quadros muito refratários, tá? Já no linfoma leucemia de célula T do adulto, que tem relação com HTLV, né, que a gente já sabe, é um linfoma tão agressivo que quase sempre vai para quimio, às vezes vai ter que delegar mesmo essa orientação para o hematologista, que é um quadro bem mais grave. Então, nesse contexto, é pensar que é linfoma, vamos tentar classificar entre esses três e dividir a responsabilidade com o outro especialista, que é o hematologista. Acho que a ideia é essa. Sim. Né? Mas existem também situações que a gente procura e não acha etiologia. Então, existe isso, Luiz? Ou foi incompetência do médico? Me diga a verdade. Existem casos em que a gente não encontra causa da eritrodermia? Com certeza. A gente tem aí uns 10, 15% que a gente procura e a gente não consegue diagnóstico. A gente pode... Esses pacientes, geralmente, eles têm uma maior chance de desenvolver, de ser realmente um linfoma no futuro. Se a gente lembrar... O que é que a gente tem? A gente tem aquela história clássica até na MF, nos estágios iniciais, né? Em que a gente faz biópsia às vezes por anos e não consegue flagrar. Então o paciente pode até chegar na fase da eritrodermia e ser um linfoma e você ainda não conseguir flagrar. Isso pode acontecer. Como também pode ser uma outra etiologia, uma fármaco ali que você biopsiou num local que não tá uma coisa muito inespecífica e você não conseguiu achar. Então tem que estar preparado para você não conseguir achar uma etiologia. Diga, se prepare para frustrações, Exatamente. né? E você dá esse suporte para o paciente, porque é o que a gente chama a atenção. Não é porque a gente não determinou a etiologia que vai deixar o paciente sem tratamento. Isso. Por favor, o paciente está lá, eritrodérmico, exudando. Ah, mas eu não sei o que é. Eu tenho eritrodermia, eu tenho que conduzir esse paciente, né? Além de todas aquelas medidas de suporte, o que os guidelines, na maioria das vezes, orientam, mesmo quando a gente não determina a etiologia, é tratar quase sempre com corticoide sistêmico por pouco tempo, associar outros imunossupressores. Aí vai muito da experiência e do perfil de comorbidade daquele paciente. Pode-se utilizar metotrexate, azatioprina, micofenolato, enfim, mas a gente não vai deixar de conduzir esse paciente e não deixar de vigiar a evolução. Então, é o tipo de paciente que a gente vai biopsiar daqui a 6 meses de novo, daqui a 1 ano de novo. Então, a gente tem que passar essa tranquilidade na medida do possível para o paciente e não achar que a gente está tirando para todo lado, dizendo, esse médico não sabe de nada, tá? Lá vem ele com biópsia de novo, lá vem ele. E são 3, né, gente? Então, é 3 agora, 3 depois, 3 depois. Isso faz parte da investigação natural e é importante todo esse apoio e esclarecimento para o nosso paciente para que ele entenda que todas essas intervenções são necessárias para a gente tentar afunilar o diagnóstico e mesmo que a gente não chegue lá, ele não vai deixar de ser bem conduzido por isso, né, Luiz? Isso. E aí, eu acho que já conversamos bastante aqui sobre a eritrodermia. Se gostaram desse podcast, comentem, conversem, indiquem para os seus colegas e continuem seguindo a gente em todas as redes sociais.